toda força contrária, no nome de Jesus. E nós recebemos, Pai, em nosso coração, de bom grado, a Tua palavra, pois a Tua palavra é semente, ó Deus, e a nossa força, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu cumprimento uma igreja com a paz de Jesus. E muito gaguejar, se eu der alguma coisa eu, quando o pastor Deus me convidou, eu aceitei, né? Que eu amo fazer o que o Senhor manda. Mas foi passando os dias e a insegurança bateu, aquele nervosismo. Eu falei, Senhor, eu estou me fazendo por vontade. Eu espero que o Espírito Santo complete cada uma que eu não consegui falar. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Em nome do Senhor Jesus. Santo, 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 Senhor Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Todos acharam? Uma passagem conhecida, mas não sabemos que a palavra do Senhor é viva e ela se renova. Não a cada manhã, mas a cada hora que você lê, Deus fala de uma forma diferente, na mesma palavra. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: pondo-se Jesus a caminho, o homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: porque ele chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para alguém que tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam as palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Amém, igreja? Aleluia. Essa passagem, irmãos, que o Senhor nos traz essa noite, nós podemos notar que ela traz dois assuntos importantes, a qual muitas vezes nós nem percebemos, mas afasta nós do Senhor Jesus. Nós vamos ver ali que esse jovem, ele chega, por mais que ele seja rico, dono de propriedade, acredito eu que poderia ter sido até um príncipe, ele chega e se ajoelha aos pés do Senhor. E nós vamos ver no decorrer da história que ele pergunta para o Senhor o que ele quer fazer para herdar. Como nós hoje estamos lutando para a vida eterna, porque nós sabemos que nosso lugar não é aqui. Aí o Senhor, ele vem e fala: você faz isso, você faz aquilo. Nós vamos ver que esse jovem é um religioso. Ele segue a lei de Moisés, ele faz tudo o que está ali.
Mas faltava uma coisa para ele. Faltava uma coisa que afastava ele do Senhor Jesus. É um bem material. É a sua riqueza, o seu dinheiro. Quantos de nós, irmãos, tem deixado de ofertar, tem deixado de dizimar na casa do Senhor? Porque nós vamos pensar assim, mas eu tenho que comprar isso, mas eu tenho que comprar aquilo, mas eu tenho que pagar minha conta. Mas o Senhor mesmo diz, todo aquele que dá a vida para o Senhor, todo aquele que perder a vida para o Senhor, ganhará. Toda vez que você investe no reino do Senhor, Ele te dá e te dá em dobro. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos muito materialistas. Nós vemos e acreditamos somente naquele que está à nossa frente. Quando o Senhor Jesus fala para esse jovem, vai e vende, porque o Senhor Jesus sabe que tudo que está nessa terra, nada vai entrar no céu. Nós, muitas vezes, irmãos, lutamos para ter uma casa boa, ter uma estabilidade de renda dupla, mas quando nós partimos, muitas vezes, vai ficar para a discórdia da família. É irmão brigando com irmão para pegar a parte dele mesmo. Muitas vezes nós lutamos para ter uma vida boa e deixamos o reino de Deus para ser tudo. E o Senhor Jesus, Ele vai nos falar. A lei vai nos falar, os 10 mandamentos vai nos falar. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Não ter medo de servir a Deus. Não ter medo de doar para Deus. O pastor Arne falou aqui, já falou e vai continuar falando, que tudo que entra na igreja não vai para o bolso do pastor. Irmãos, me perdoem a forma que eu vou dizer para os irmãos. Eu não sou muito de vir aqui, apesar de amar, apesar de fazer parte da família da igreja. Mas é uma coisa desnecessária que o pastor precisa falar. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós fazemos compromisso com Deus, quando nós colocamos nossos dízimos nas nossas ofertas, dentro e no altar, eu não sei o nome disso aqui, não falo ali, isso aí, eu não falo ali. Nós fizemos compromisso com Deus. Então, o que o pastor for fazer com aquilo, vai ser ele e Deus. Se ele está empenhando na obra do Senhor, amém. Se ele está socorrendo um necessitado, amém. Mas se ele está defraudando a casa do Senhor, é ele e Deus. Ontem eu achei um papel, um envelope de dízimo, quando eu comecei a ser dizimista. Falei, Deus, eu nem estou procurando. Aí eu deixei na beirada da minha cama, quando eu estava descendo, peguei minha bolsa, estava descendo, eu estava na escada, eu falei assim, pega o envelope. Eu falei, mas para quê, Deus? Mas quando a gente tem somente que obedecer a Deus, eu falei, Deus, eu nem sei. Por mais que eu faça um esboço, por mais que eu tente falar, é o Senhor que vai falar. E eu trouxe, irmão. Vi a irmã falando que Deus cuida dos seus. Que Deus, Ele cuida até dos nossos animais enfermidades. Mas nós temos cuidado das coisas de Deus, irmão. Ou nós estamos pensando em primeiro nós e depois Deus. Não importa, irmãos, o que você vai dar para a casa do Senhor, quando você dá de coração, quando você dá com amor, Deus, Ele é fiel, nós sabemos. E nós sabemos que Deus não deixa e não fica devendo nada para ninguém. Está aqui, ó, que eu comecei em 2012, sonho velho. Não sei porque que eu guardo, mas Deus não tinha mandado guardar. Eu comecei a ser dizimista, irmão, com 20 reais. Porque eu me lembro que eu fazia faxina por 15 reais, de 7 ao meio-dia. No final do meio-dia ali, eu tirava 1,50 e já lavava. Quando chegava no final do mês, não dava nem uns 20 reais, mas eu colocava completo. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus sempre ia multiplicando na vida. Aleluia. E eu comecei a ser fiel a Ele. Antes
do meu esposo se converter na época, ele falava comigo: você fica aí dando dinheiro para o pastor, que eu não sei por quê. Eu falei: estou dando para Deus. Estou nem dando, estou devolvendo aquilo que Deus mandou para mim. E eu lembro, irmãos, que na época eu tinha feito a inscrição do Bolsa Família. E eu fiquei uns 3 meses que eles sumiram. E quando era para mim fazer, eu falei: eu nem vou fazer, eu nem tenho sorte para essas coisas. E uma vez eu estava com necessidade dentro da minha casa. Eu estava lavando vasilha. E já tinha se passado 3 vezes, eu não estava nem lembrando. E aí o meu telefone toca, que era para mim ir na caixa, para mim poder receber. E eu ainda fui incrédula. Falei: o quê? E achei que era só um valor, que era pouco na época, né? Não sei se era 60, 80 reais. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu recebi uns 3 meses em processo. Às vezes, o pastor Arno conhece um pouco da minha história, sabe a dificuldade que eu estou para ter uma congregação onde eu me separei para Deus. Até um ano atrás eu estava numa congregação, mas ela saiu, né? Eu estou desligada dessa igreja, mas não desligada de Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, não importa aonde eu vou entregar o último. O que importa é que eu estou sendo fiel. Não importa onde eu vou estar entregando. Se está na minha, quando eu tinha congregação. Hoje estou, graças a Deus, não estou falando para me enganar, não. Hoje eu estou sendo dizimista aqui. Glória a Deus. Porque, além da amizade que eu tenho com os pastores, com as esposas, amo a IMEC de coração, eu não estou em congregação, por enquanto. Estamos num processo aí com a outra aí de BH, estou só esperando a posição do pastor para saber. E o direcionamento de Deus. Mas o que eu vim falar essa noite para você, é que nós precisamos nos fazer, muitas vezes, desse materialismo que nós temos. O que eu quero dizer para os irmãos aqui é que nós precisamos abrir mão das coisas de Deus. Deus não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Mas Jesus, quando ele diz, é a César que é de César, ele está dizendo para mim, para você, tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar o aluguel. Nas coisas terrenas, irmão, tudo precisa. A igreja precisa de copo, a igreja precisa da energia. Então, assim, não é que Deus precisa. Mas se você parar e observar o que Deus te dá, não vai fazer nem conseguir aquilo que você está tirando de você, que a gente acha que está tirando, para dar na casa do Senhor. Esse jovem, irmão, nós vamos ver que ele seguia todas as leis, que ele era um religioso desde a juventude. Muitas vezes acreditamos que ele poderia ter virtudes, qualidades, saber, o Torá, mas faltava uma coisa para ele, irmão: ser dependente de Jesus. E o que é ser dependente de Jesus, irmãos? É a sua carteira estar vazia e você confiar que Deus proverá. Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos para Deus um carro, mas quando nós vamos, que chega o momento de dízimos e ofertas na igreja, nós tiramos ali o mínimo do mínimo. O dízimo nós tiramos certinho, é o 10%. Mas a oferta normalmente, e toda vez que se fala em dinheiro, dói na alma da gente. Porque eu também já passei por essa luta de falar: Deus, eu preciso disso, mas eu tenho que tirar o dízimo. Aí os
seu corpo, o seu material. Mas a gente sabe que aquilo é sentido. Marca pode ser um carro do ano. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes está batendo, não estão criticando, não, por outro ponto de vista. Bate de iPhone, mas os panelas estão batendo, está vazio. Porque quer mostrar para a sociedade aquilo que não é. Esse jovem era rico, ele podia, mas ele preferiu ficar com a riqueza do que abrir mão para Jesus. Quantos de nós não têm aberto mão de coisas materiais pelo Senhor Jesus? Se eu for contar para os irmãos todas as maravilhas que o Senhor Jesus já fez por mim, e simplesmente, irmãos, pelo fato que quando eu fiz o compromisso com Ele, coloquei no envelope, irmão, Deus me perdoe, mas aconteça o que acontecer, não deixo. Falei, Deus é seu. E acontece um monte de coisa para você mexer. O meu marido, ele sempre trabalhou com caminhão, com obra, mas ele tinha uma coisa, ele ficava assim, se não fosse eu que fiz essa casa, tal, se não fosse eu falava, se não fosse Deus. E uma vez, irmãos, eu ficava tão, fiquei tão indignada com ele, falei, Deus, esse Senhor podia depender de mim. Mas, irmãos, de ver o que ele recebia, o que eu recebia, não tinha nem aos pés. Que eu recebi um salário mínimo. Ele era motorista lá trabalhava no depósito e ainda pegava obras por fora. E Deus permitiu, irmão. Depois eu vejo o nome de Deus, me perdoa, tira isso de mim, devolve o serviço dele. Ele ficou um ano sem arrumar nada para fazer. Nada. E na época eu recebia um salário mínimo como sustento. Nessa época nós tínhamos um Vectra, uma moto. Eu bancava o carro, a moto, gasolina, a despesa em casa. E Deus me abençoava tanto que eu tinha, e chegava às vezes para ele, não era muito. Mas eu falava assim, Cláudio, eu estou dando R$50 para você. Ele me chamava de Dona Glaucia. Para que, Dona Glaucia? Eu falei, não, às vezes você quer comer um biscoito, você quer comer alguma coisa, e é chato pedir dinheiro para os outros. Pode ser para o marido, pode ser para a esposa, é chato. Nós, esposas, quando estamos desempregadas, que precisa pedir aos nossos esposos algum dinheiro, ou para outra pessoa, a primeira pergunta é, para quê? Se você está pedindo, porque você precisa. Aí você tem que explicar para a pessoa para quê. E aí eu falei para ele, e eu não queria que ele passasse isso comigo. Eu chegava para ele e falava assim, não, você não precisa, ele precisa. Se for você quiser. E aí para vocês verem, irmão, como uma pessoa com salário mínimo conseguia fazer isso. Porque muitas vezes, irmãos, a gente decepciona na congregação, a gente decepciona com irmãos, mas Jesus não decepciona a gente. Nós vamos ver aqui no decorrer da palavra que o jovem ele sai triste com Jesus. E Jesus ele olha para esse jovem com amor e fica triste por ele não abrir mão. O que está precisando para nós, irmãos? Abrirmos mão. De quê? Da nossa vaidade? Nós temos que sim estar bem aparentado. Mas nós temos coragem de gastar 200, 300 reais numa unha, num cabelo. Mas quando Deus toca o seu coração, vai lá e oferta 200 para a igreja. Você vai falar, isso tudo? Deus, mas é muito. Mas para a gente não liga. Quem aqui já comprou coisas que chegou em casa e falou assim, para que eu comprei isso? Porque na hora encheu o seu toque, se eu quero. Depois em casa se arrependeu. Mas aí quando Deus fala assim,
compra um vaso de flores para a igreja. Oferta lá. Aí você olha lá, que já tem os prontos, 150, 200. Jesus, mas é muito. Mas você é o melhor de Deus. E nós damos o nosso melhor para Deus. Nós não. Deus, Ele quer um relacionamento pessoal, íntimo, profundo conosco. Não quer religiosos, não quer pessoas fanáticas. Nós vamos ver que Ele fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos, irmãos, amar ao próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu pedi perdão para Deus, e ainda continuo pedindo, foi a mega operação do rio. Nós sabemos que nós passamos na mão de Bom Dia. Metade da gente ficou em menos quantidade. Mas o Senhor, Ele não se agrada com a morte daqueles homens. Então nós, com medo de perdermos o nosso celular, de perdermos a nossa carteira com dinheiro, nós falamos, foi tarde. Vai dar menos trabalho para a sociedade. Mas o que o Senhor quer? E as almas daqueles jovens, daquelas pessoas que foram, que valem muito mais. Acredito eu que Ele deve ter chance. Acredito eles que eles ouviram a voz do Senhor Jesus. Jesus usou alguém para falar com eles. Mas infelizmente, Ele fez com esse jovem da passagem. Ele preferiu o que o mundo estava oferecendo para eles. E querendo ou não, eles tinham do amor. Era roubado, não era roubado e tal, mas eles tinham. Tinha coisas de aterrorizar. Gostava de postar as coisas que eles tinham, aqueles medalhão grandão de ouro, de prata. Mas o mais precioso é a alma. Aí nós vamos ver que valeu. Não teve lá que a família estava querendo que ajudasse a levar para enterrar no Maranhão. E agora cadê aquele pessoal que estava tudo reunido com eles? Cadê o que eles tinham de valor? E o Senhor Jesus não, menino. Você pode ver que nós posso estar na lama. Eu sei de onde o Senhor Jesus tirou. Não foi dentro da congregação, não foi na frente do pastor, foi dentro do meu reino, em desespero. Eu falei para Deus, Senhor, me ajuda, o Senhor me mata, eu cansei, eu não quero, não quero. Gente, um dom maravilhoso. A vida que o Senhor me deu. Eu falava, não quero mais, estou cansada. Chega. E aí o Senhor, na misericórdia, porque hoje eu olho do jeito que eu falei com Deus. Eu falei de ignorância, eu estou falando calminha, mas na hora que eu estava ali no joelho, se estava sentada entre o vaso e a pia, então minha coisa foi grossa com o Senhor. O Senhor me ajuda, o Senhor me mata. Chega para mim, chega. Com o Senhor que manda isso. E a misericórdia de Deus me alcançou. Aleluia, Deus! Glória a Deus! O compromisso que nós temos que ter com o Senhor é com o Senhor. Vai vendo em você. Não é fácil você brigar com as coisas que você quer. Não é fácil você brigar com aquilo que você quer adquirir. Porque a carne, ela vai gritar, a carne, ela vai falar mais alto. Mas o que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor. Que dinheiro nenhum vai comprar, que amizade nenhuma vai te dar. Quantas vezes você esteve na sua casa sozinho chorando? Quem estava com você ali? Quem estava? Jesus. Nós não podemos esquecer jamais, irmão.
E olha só que o próprio Jesus ele fala em Mateus 6:21, que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Jesus ele sempre vai nos advertir, Jesus ele sempre vai nos alertar para nós guardar tesouro no. Então que o Senhor continue falando mais com os irmãos. Que o Senhor ele venha colocar em nós a nos esvaziar verdadeiramente. E não ter medo, irmão. O que o pastor vai fazer é ele e Deus. E mais ninguém. Aleluia. Não tenha medo. Nós vemos na igreja, irmãos, ministérios que às vezes precisa de oferta, precisa de um apoio, e muitas vezes não tem. Não tem nem apoio. Ô pastor, não pode subir que já vou chegar. Porque eu só quero dizer uma coisa. Lá no Pantanal nós temos um trabalho que é com essa igreja, mas ela vai estar aqui domingo. Pastora, deixa eu tia dele, pastora Alessandra. Ela tem 8 anos, irmãos, que está no Pantanal. 8 anos. E ela começou no Pantanal sem ajuda de ninguém, nem da própria congregação. Hoje a congregação está ajudando. Mas, quando Deus mandou ela ir, ela começou a ir. E tem dado fruto na vida dela e na fruta daquelas crianças. E é um ministério onde ninguém quer investir. Ministério infantil, irmãos, é um ministério onde a pessoa não vai ver e não vai ter retorno. Porque nós, como membros, ofertamos Jesus. Criança, nós temos que começar a ensinar ela a fazer isso por amor a Deus. Mas tem ministério na igreja que precisa do seu apoio, precisa da sua oferta, precisa da sua disposição. Amém, gente? E assim eu agradeço a minha oportunidade.